lições medievais para os tempos modernos. Ao olhar para o passado, muitos de nós se confortam ao saber que os costumes, tradições e rituais mais selvagens dos ancestrais não existem mais. Talvez o mais reconfortante seja que muitos dos dispositivos e métodos mais sangrentos e brutais usados para a punição, como o horrível processo de desmembramento conhecido como águia de sangue, desapareceram. Assustadoramente, muitas dessas práticas medievais ainda existem hoje, com algumas até endossadas por governos que costumam defender direitos humanos. Açoite. Na Idade Média e no início do período moderno, o açoite consistia em expor a parte superior do corpo do infrator, suspendendo-o pelos pulsos em um poste, deixando as costas nuas e esticadas, tornando-as mais suscetíveis à dor. O infrator era brutalmente açoitado 20 vezes ou mais, dependendo da gravidade do crime. Se a vítima desmaiasse durante o suplício por perda de sangue ou choque, o açoite era interrompido e jogavam um balde de água em seu rosto para restaurar a consciência, depois o castigo continuava. Açoitamento era comum na Europa e geralmente aplicado a quem roubava, traía ou se embriagava em público, como em Durham em 1690, quando Eleanor Wilson foi surrada após ser pega bêbada num domingo. Desde o século XX, essa punição deixou de existir na Europa, mas infelizmente ainda ocorre em vários países muçulmanos, como Indonésia, Irã, Singapura e Maldivas. Na Arábia Saudita, o blogueiro Raif Badawi foi condenado em 2014 a 1000 açoitamentos por criticar o Islã online, enquanto um filipino recebeu 75 açoitamentos por levar acidentalmente 2 barras de chocolate com álcool ao país. Decapitação. Cortar a cabeça de vilões e criminosos é algo tão antigo quanto o próprio tempo, mas a imagem mais duradoura dessa medida macabra veio do final do século XVIII. A guilhotina, que cortava cabeças rapidamente usando uma lâmina afiada em ângulo que caía de uma certa altura, ganhou notoriedade internacional durante a Revolução Francesa. Métodos antigos não eram tão humanos. Desde 1066, quando Guilherme o Conquistador decapitou nobres normandos, a decapitação tornou-se o método preferido dos aristocratas europeus. Mas não era nada rápido, com os franceses empunhando a espada e os ingleses e alemães preferindo o machado, as execuções muitas vezes eram prolongadas de forma horrível, como as realizadas pelo carrasco de Jaime II, Jack Ketch, que era famoso por precisar de 3 ou 4 golpes para terminar o serviço. Atualmente, a decapitação ainda é praticada na Arábia Saudita, onde mais recentemente, em novembro de 2022, 12 pessoas foram decapitadas com espada em 10 dias. E também é o método de execução escolhido pelos militantes do Estado Islâmico. Um dos exemplos mais chocantes foi quando 27 reféns perderam a vida dessa maneira horrível nas mãos de 4 radicais apelidados de os Beatles, por causa de seus sotaques britânicos. Crucificação. Mesmo antes de Jesus ser pregado na cruz, a crucificação já era uma escolha punitiva muito popular. No mundo antigo, ela foi usada de forma mais infame como punição contra os autores de uma revolta de escravos liderada pelo ex-gladiador Espartaco em 71 a.C. Depois que a revolta foi sufocada, o legionário romano Crasso crucificou cerca de 6.000 participantes, alinhando-os ao longo da Via Ápia para causar o máximo de impacto psicológico. No século XVI, japoneses usaram-na contra cristãos, como em 1597, quando 26 foram crucificados em Nagasaki. Em 1651, muitos não cristãos tiveram o mesmo destino após tentar sem sucesso derrubar o shogun. Hoje, essa punição bárbara ainda é aplicada no Sudão, onde é permitida pela lei Sharia. Em 2013, 3 homens condenados por assassinato foram sentenciados à forca e à crucificação pública, conforme o artigo 168 do Código Penal Sudanês de 1991. Curiosamente, devido às suas conotações religiosas, a crucificação foi usada na Era Moderna como protesto para lembrar o sofrimento de Jesus. Em 2013, 8 motoristas de ônibus do Paraguai se pregaram em uma cruz para protestar contra o empregador, que os demitiu após exigirem pagamento de horas extras e outros benefícios. Imolação. Queimar na fogueira era um castigo típico da Idade Média, aplicado a mulheres tidas como bruxas, ou como Joana d'Arc, em 1431, em Rouen, França, condenada como herege por inquisidores cristãos.
A imolação foi oficialmente sancionada pela Igreja Católica Romana em 1184 como punição para a heresia, já que se acreditava amplamente que a vítima não teria corpo para entrar na vida após a morte, condenando-a ao purgatório eterno. Presas a uma estaca e queimadas, as vítimas normalmente morriam por intoxicação por monóxido de carbono, não pela queima. Mas aqueles que tinham o azar de serem queimados por fogueiras menores podiam sobreviver por até 2 horas, sucumbindo eventualmente à insolação, choque, perda de sangue ou falecendo após a decomposição térmica de seus órgãos vitais. Havia muitas variações horríveis desse ritual grotesco, como a adição de uma corda amarrada ao pescoço da vítima, que a estrangulava ao mesmo tempo em que era incinerada. Enquanto na Alemanha, fanáticos religiosos colocavam pedaços de enxofre em chamas sob as axilas de supostas bruxas, criando um fogo que nem a água conseguia apagar, o que facilitava o extermínio delas. Incrivelmente, a prática da caça às bruxas ainda continua em parte da África, como no Quênia, onde em 2008 11 idosos foram queimados até virar cinzas depois que uma multidão enfurecida se convenceu de que todos eram feiticeiros ou bruxas malignas. Cegar. Remover os olhos dos infratores era uma punição aplicada por inúmeras civilizações do passado. Criada em 303 por Diocleciano, os bizantinos praticavam com entusiasmo arrancar olhos de cristãos usando a adaga de ferro em brasa, estaca ou prego na íris. Basílio II, monarca bizantino do século X, ficou famoso por cegar milhares de renegados búlgaros. Ele garantiu que um homem a cada 100 ficasse com um olho para que pudessem conduzir os outros até o rei dos búlgaros, que, ao ver os restos aterrorizantes, supostamente morreu de choque instantaneamente. Atualmente, embora raro, a cegueira ainda é permitida legalmente no Irã por uma lei que dá à vítima o poder de decidir se o agressor terá os olhos arrancados. Em março de 2015, médicos iranianos arrancaram o olho de um condenado com permissão da vítima, que ficou cega após um ataque com ácido, seguindo o ditado olho por olho. Durante repressão a protestos na Caxemira, em 2016, as Forças Armadas Indianas cegaram intencionalmente até 500 manifestantes, incluindo crianças de 4 anos, ao disparar projéteis de metal nos rostos de jovens desarmados, causando perda parcial ou total da visão em muitos. Castração. A castração esteve presente ao longo dos séculos por razões rituais, como para a deusa Ishtar há 6.000 anos e para deter crimes, como visto no reinado do rei Alfredo da Inglaterra no século IX e nas leis da Virgínia de Jefferson no século XVIII. Também podia ser usada para afirmar autoridade sobre outra parte, como em 1144, quando o Duque da Normandia, no norte do que hoje é a França, ordenou a castração do bispo de Sieyès e de vários membros de sua comitiva depois que o elegeram bispo sem o seu consentimento. As partes removidas foram posteriormente apresentadas ao duque em uma bandeja. Curiosamente, nem sempre era usada como punição. Às vezes, pessoas não criminosas eram até incentivadas a fazer a cirurgia. A partir do século XVI, cantores altamente valorizados, conhecidos como castrati, tinham suas partes íntimas removidas propositalmente ainda na infância, muitas vezes a pedido dos próprios pais, para que pudessem manter a altura de suas vozes pré-púberes quando adultos. A falta de testosterona impedia o endurecimento dos ossos dos cantores, deixando caixas torácicas grandes e permitindo sustentar notas por muito tempo. Muitos países ocidentais como Canadá, Suécia, Alemanha, Noruega, Dinamarca e vários estados dos Estados Unidos, incluindo Geórgia, Iowa, Louisiana e Texas, têm leis permitindo a castração química forçada de abusadores. Apesar do consentimento, a República Tcheca ainda é o único país da União Europeia a fazer castrações cirúrgicas terapêuticas, mas a prática é muito criticada por grupos de direitos humanos, pois pacientes podem ser coagidos, já que recusar pode resultar em detenção prolongada. Então, parece que o mundo medieval ainda está vivo e bem, embora isso não possa ser dito para as muitas pessoas que tiveram o azar de entrar em contato com ele nos dias de hoje. Punições em colônias penais na Austrália do século XVIII ao XIX. Entre o final do século XVIII e meados do XIX, criminosos britânicos eram enviados para colônias penais na Austrália. Guardas militares impunham disciplina rígida aos condenados preguiçosos ou indisciplinados no trabalho. Vamos ver algumas punições aplicadas aos condenados. Confinamento isolado. Por crimes menores, como desrespeitar autoridades, o condenado era colocado em confinamento solitário em celas escuras e silenciosas.
Eles eram colocados em uma pequena cela totalmente escura, pois não havia janelas para deixar a luz entrar. Sentados em silêncio por semanas e recebendo apenas pequenas porções de pão e água, acreditava-se que isso daria aos condenados tempo para refletir e se reabilitar. Grilhões nas pernas. Nos primeiros anos, as colônias penais não tinham muros, mas só os condenados mais ousados ou tolos tentavam fugir. Eles encontrariam no mato uma área selvagem onde não sobreviveriam. E se tentassem escapar, seriam rastreados pelos aborígenes, que trabalhavam de forma voluntária ou involuntária para a colônia penal. Após várias tentativas de fuga, correntes pesadas foram usadas para impedi-las. Eram presas nos tornozelos dos condenados, que às vezes eram acorrentados em grupo para trabalhos forçados, como construir estradas, pontes, tribunais, hospitais ou trabalhar em fazendas do governo. As correntes de ferro eram muito pesadas e desconfortáveis, esfregando nos tornozelos e ficando nos condenados por meses durante o trabalho. Os condenados colocavam couro entre a corrente de ferro e os tornozelos se conseguissem encontrar para aliviar a dor excruciante. Não havia chave para soltá-las. Ao serem presas no tornozelo, um rebite era colocado e aquecido. Só o ferreiro podia tirar, martelando o rebite para fora. A esteira rolante. A esteira rolante foi criada no quartel de Carter, Sydney, em 1823, para punir insolência. Funcionava com pessoas andando em degraus giratórios que moviam uma roda. Caminhavam 40 minutos, descansavam 20 e podiam ser açoitados se não mantivessem o ritmo. A poeira da esteira irritava olhos e pulmões, e se escorregassem, as lâminas abaixo podiam dilacerar suas pernas. A esteira movia um moinho que triturava grãos em farinha, acrescentando assim um elemento produtivo à punição. Ela produzia alimento para os condenados e também para venda ao público. Açoite. Prisioneiros preguiçosos, desobedientes ou que não trabalhavam eram açoitados. Essa punição brutal usava o chicote gato de 9 caudas com chumbo nas tiras, para açoitar as costas do condenado. A surra era feita publicamente do lado de fora como um aviso para os outros. A surra em si era aplicada por um condenado forte chamado de açoitador, com um tamborileiro mantendo o ritmo. Os açoitadores recebiam 3 shillings e 6 pence por dia do governo, e naturalmente eram impopulares entre os outros condenados. Eles dormiam em uma parte separada dos alojamentos, longe dos outros. Um médico também estava presente devido à letalidade das surras. Depois de alguns golpes, a pele se rompia. 50 chicotadas os transformavam em massa ensanguentada. Podia chegar a 100 chicotadas, o que poderia matar o condenado. Outro lado negativo da flagelação era que podia incapacitar o condenado e dificultar o trabalho. Às vezes eram açoitados de novo pelo mesmo crime. A ordem não vinha do superintendente. Em vez disso, precisava ser aprovado pelo magistrado do tribunal ou pelo governador. Punições femininas. Mulheres punidas por embriaguez ou roubo eram enviadas às fábricas, onde podiam passar anos trabalhando na confecção e lavagem de roupas. Na fábrica, desrespeito resultava em cabeça raspada ou confinamento solitário. Fora das fábricas, as autoridades aplicavam os mesmos castigos dados aos homens. Às vezes, castigos excessivos para certos crimes alteravam a moralidade do condenado. Outras vezes, os castigos, como açoitamento, tinham o efeito oposto, porque o condenado desejava vingança, ou o castigo tornava menos produtivo devido à severidade da punição. Suínos e punição. Os porcos julgados por assassinato na França medieval de 1200 a 1750. Há mais de 500 anos, a pequena vila francesa de Sauvigny foi abalada por uma tragédia horrível. Sem saber do perigo, um menino de 5 anos brincava feliz sozinho na rua. Mas então, do nada, um grupo de agressores abordou o jovem garoto, arrancando sua cabeça e braços sem hesitar. Era plena luz do dia, e os assassinos ousados não fizeram nenhuma tentativa de esconder o crime. Parece algo saído de um drama policial de televisão, exceto por um detalhe marcante. Os autores eram porcos. A líder era uma porca com seus 6 leitõezinhos. Os moradores ficaram naturalmente horrorizados com o terrível acontecimento, mas não parou por aí. Todos os 7 porcos foram presos e julgados como se fossem humanos. O dono dos porcos foi preso, mas o juiz decidiu que ele não era responsável pelas ações dos animais. Restaram só os porcos a serem indiciados por assassinato, mantidos presos até o julgamento. A aldeia não queria uma quadrilha assassina à solta. O processo ocorreu como em um julgamento humano, com advogados defendendo e acusando.
Os leitõezinhos tiveram penas leves por serem jovens e não haver provas de envolvimento ativo no crime. Como o dono original não quis garantir seu bom comportamento futuro, eles foram entregues a Catarina du Barneau, senhora de Sauvigny. Sobre a mãe deles, o caso foi simples, com mais de 9 testemunhas contra ela. O comportamento desrespeitoso da porca no tribunal só agravou as provas. Sem remorso, ela grunhiu, guinchou e tentou enfiar o focinho pelas grades do box dos réus. Não havia circunstâncias atenuantes que pudessem suavizar sua punição. Após quase um mês presa, ela foi considerada culpada e condenada à morte. Dias depois, ela foi pendurada publicamente de uma árvore pelas patas traseiras, junto a outros criminosos. Apesar de parecer estranho, julgamentos de animais eram comuns na França medieval e no início da Era Moderna. Entre os séculos X e XVIII, mais de 100 julgamentos de animais ocorreram. Às vezes, um enxame de gafanhotos era acusado de invadir e destruir plantações. Às vezes, um cavalo era acusado de sodomia, mas geralmente porcos eram julgados por assassinato. Isso levanta algumas perguntas. Primeiro, por que os porcos eram tão sanguinários? Na Idade Média, porcos circulavam livremente nas ruas. Nessas comunidades rurais, os pais deixavam os filhos explorarem o exterior sem supervisão. Diferente das grandes cidades atuais, as pessoas conheciam e confiavam nos vizinhos, sem perigos modernos como carros. Isso não tornava tudo completamente seguro, porém, como mostram os julgamentos dos porcos, o perigo nunca estava tão distante quanto parecia. Às vezes, crianças pequenas tinham contato com porcos, que por vezes gostavam de carne humana. Mesmo porcos grandes não atacavam adultos, então suas vítimas eram geralmente jovens. Veja outra porca infame que gerou indignação em 1567. Ela devorou uma menina de 4 meses que dormia em seu berço. Então foi assim que aconteceu. Mas por que os tribunais se davam ao trabalho de submeter porcos a julgamentos formais? Bem, os historiadores discordam sobre o motivo. Uma teoria comum diz que as comunidades restauravam a ordem após eventos perturbadores dessa forma. Ao ver o acidente imprevisível como decisão de um agente racional, eles compreendiam a tragédia e criavam um senso de justiça. Alguns acreditam que esses julgamentos e execuções públicas serviam para alertar os pais a não deixarem seus filhos sozinhos. Como criminosos humanos, porcos eram levados em carroças pelas ruas até suas execuções. Às vezes eram vestidos com roupas humanas e enforcados em público. Quem perdesse o evento ao vivo ainda veria o cadáver do porco balançando por dias após a execução. Com certeza, isso passava uma mensagem. Alguns estudiosos descartam essas teorias como absurdas, mas ressaltam quão bizarro e cruel foi o processo. Eles veem isso como uma paródia da lei, um exemplo de como os humanos estendem sua autoridade para todos os aspectos da vida na Terra pela força bruta. Os julgamentos de animais se espalharam da Itália para a Suíça e Países Baixos desde o século XV, independentemente da explicação. No século XVIII, os julgamentos de animais estavam em declínio. No Iluminismo, o direito romano ressurgiu na Europa, afirmando que animais não eram racionais e não podiam ser julgados por crimes. Com o tempo, os sistemas jurídicos europeus ficaram parecidos com nossos tribunais atuais, onde só humanos, e não porcos, eram julgados por assassinato. Manto do bêbado. Punições estranhas na história. Durante os períodos medieval e moderno inicial, o manto do bêbado era um método de punição, semelhante ao pelourinho, para criminosos e até mesmo rebeldes políticos. No entanto, o manto do bêbado era mais comumente usado como uma forma de humilhação pública para aqueles presos por embriaguez em público. O instrumento de punição era um grande barril de madeira com 3 aberturas, uma no topo para o pescoço e a cabeça, e 2 nas laterais para os braços. O barril cobria o corpo da vítima do pescoço até pouco acima dos tornozelos. Normalmente, o fundo do barril era pesado ao redor do pescoço e da borda inferior para causar dor, além de humilhação. Depois de vestir o barril, o bêbado era desfilado pelas ruas da cidade enquanto seus vizinhos e amigos observavam. Enquanto a capa do bêbado, também conhecida como Schandmantel, ou Manto da Vergonha, foi usada pela primeira vez na Alemanha no século XIII, ela rapidamente se espalhou por toda a Europa. Da Alemanha, a capa do bêbado chegou à Holanda, onde era chamada de manto espanhol ou pelourinho do barril. O dispositivo então chegou até a Inglaterra, onde era conhecido como manto de Newcastle ou finalmente capa do bêbado. A punição ganhou popularidade na Inglaterra após a Lei das Tabernas de 1551 considerar a embriaguez pública uma ofensa punível.
Essa lei surgiu na Era de Ouro das Tabernas na Inglaterra, entre 1550 e 1700, quando a fabricação de cerveja, popular e comum entre mulheres, virou meio de vida. A Era de Ouro das Tabernas transformou esses locais em centros de convivência, reuniões comunitárias e demonstrações públicas de embriaguez e mau comportamento. Acreditava-se que as tabernas não eram só para bêbados e prostitutas, mas também locais de subversão política e planejamento de revoltas, o que pode explicar a criação da Lei das Tabernas. Na década de 1650, sob o governo de Oliver Cromwell e a Lei das Tabernas, John Willis de Ipswich relatou ter visto homens sendo conduzidos pelas ruas usando um grande barril aberto nas laterais, com um buraco para a cabeça, cobrindo-os até as pernas. Chamavam isso de capa da moda nova, e faziam-nos marchar assim em público. Esse era o castigo deles para bêbados e afins. Nesse período, a capa dos bêbados chegou às colônias da América do Norte. O dispositivo foi usado até a Guerra Civil Americana para punir soldados por crimes durante o serviço militar. Um desses soldados, do Exército da União em Massachusetts, foi forçado a declarar "Eu sou um ladrão", enquanto era levado pelas ruas da brigada de seu regimento acompanhado por um tambor. Desde então, houve alguns casos registrados do uso do manto do bêbado como forma de punição em prisões americanas ao longo dos séculos XIX e XX. Banquinhos de humilhação e de imersão, século XIII a século XVII. Os banquinhos de humilhação eram populares como um tipo de punição na Grã-Bretanha nos séculos XIII e XIV. Era usado para humilhar socialmente pessoas por infrações leves, como mulheres que fofocavam demais ou comerciantes considerados desonestos. A palavra cucking vem do saxão cucking stool, que significa cadeira de defecar, pois eram originalmente comadres modificadas, um penico coberto por um assento de madeira. Na punição da cadeira de cucking, o culpado era desfilado pela cidade ou vila, amarrado a um banco levado em tábuas ou carroça. O objetivo era fazê-lo sentir vergonha de suas ações. A cadeira de mergulho era uma forma de punição dos séculos XVI e XVII, derivada da antiga cadeira de cucking. A punição da cadeira de mergulho sempre terminava com o mergulho da pessoa culpada na água, muitas vezes repetidamente diante de uma grande multidão. A cadeira de mergulho era uma punição comum nas novas colônias americanas. Em 1662, os Estatutos da Virgínia determinavam que, se uma esposa cometesse calúnia e a multa fosse acima de 500 libras de tabaco, caso o marido não pagasse, ela era mergulhada em uma cadeira, uma vez para cada 500 libras não pagas. A multa máxima sob essa lei era de 5.000 libras de tabaco por calúnia. Assim, uma esposa poderia ser mergulhada até 10 vezes. O mergulho era uma forma mais séria disso, sendo um julgamento por ordalho o desfecho mais extremo. Quando uma mulher era suspeita de bruxaria, usavam um mergulho para testar sua culpa ou inocência. A suspeita era presa a uma cadeira de madeira ou ferro, às vezes cercada por uma gaiola resistente. A cadeira era presa a uma longa viga de madeira, e então a cadeira era abaixada na água, que normalmente era um rio ou lagoa. A suposta bruxa era imersa na água, presa à cadeira, e ficava submersa por 10 a 20 segundos, sendo então retirada e recebendo a oportunidade de confessar. Esse processo geralmente era repetido até que a vítima se afogasse ou desistisse e confessasse. Se confessassem, eram enforcadas ou queimadas como bruxas. Se afogassem, eram inocentes e iam para o céu. O teste da água era o método preferido para identificar bruxas. Suspeitas eram amarradas e lançadas em rios ou lagos diante de uma multidão. Se flutuassem, eram bruxas. Se afundassem, eram puras e talvez fossem salvas antes de se afogarem. O último caso registrado de uso de uma cadeira de mergulho foi em 1817, quando Sarah Leak ia ser mergulhada no lago local. Como a água estava baixa, eles só a carregaram pela cidade por um tempo numa cadeira. Por que você não iria querer ser o 10º soldado romano? Decimação. A vida no exército romano era brutal, mesmo sem lutar contra cartagineses ou gladiadores rebeldes. A disciplina militar era rígida e as punições frequentemente severas. Soldados flagrados quebrando regras podiam receber multas, açoites ou espancamentos, punições que às vezes levavam à morte. Em raras ocasiões, no entanto, unidades inteiras de centenas de soldados eram submetidas à penalidade mais extrema de todas, a decimação.
A forma como a palavra decimação é usada mudou ao longo dos séculos. No uso moderno, geralmente indica devastação ou destruição quase total. Sua origem latina, dicem, que significa 10, indica seu significado original. Quando uma unidade militar romana, como uma legião ou coorte, cometia uma ofensa grave, como covardia diante do inimigo, seus homens eram divididos em grupos iguais. Os soldados eram instruídos a tirar sortes, pegando palhas ou retirando a pedra preta de um saco de pedras brancas, até que 10% da unidade fosse escolhida. Os homens escolhidos, azarados, eram levados e então espancados até a morte por seus antigos companheiros por meio de apedrejamento, pancadas ou esfaqueamento. Os 9/10 restantes não escapavam completamente do castigo, mas eram obrigados a acampar longe da proteção do acampamento principal e a sobreviver com cevada, que normalmente era dada apenas aos animais, em vez das rações de trigo, por um período de tempo. Acreditava-se que um castigo tão horrível, que não discriminava entre inocentes e culpados, serviria tanto como medida corretiva quanto como um fator de dissuasão que manteria efetivamente o exército como um todo sob controle. Nas palavras do historiador grego Políbio, que teve experiência direta em campanhas ao longo da vida com o exército romano, isso era calculado para inspirar medo e corrigir a má conduta. Os exemplos mais antigos de dizimação estão nos escritos de Ívio. Ele indica o ano como 471 a.C., uma época em que Roma estava em guerra com a tribo vizinha dos Voscos. As forças de um cônsul romano, Apio Cláudio Sabino Regilense, não conseguiram manter suas linhas de batalha, romperam a formação e fugiram. No caos, a retaguarda foi derrotada, e armas e estandartes foram abandonados. Apio ordenou que porta-estandartes, centuriões e soldados desarmados fossem açoitados e decapitados. Os homens restantes foram então dizimados. Outro caso famoso de dizimação ocorreu em 72 a.C., quando Roma e toda a Itália foram aterrorizadas por uma revolta de escravos liderada por Espartaco. O Senado concedeu o comando de várias legiões na Itália a Marco Licínio Crasso, considerado o homem mais rico de Roma e certamente um dos mais poderosos. Crasso colocou 2 legiões sob comando de Múmio e ordenou que não enfrentasse diretamente o exército de Espartaco. Múmio desobedeceu às ordens e seus soldados foram novamente derrotados pelos escravos. Novamente, alguns homens fugiram da batalha, largando as armas. Os relatos divergem sobre o que ocorreu depois. Os relatos mais sangrentos sugerem que a dizimação de Crasso resultou na execução de 1.000 homens. Versões mais conservadoras afirmam que as baixas foram bem menores, totalizando apenas 500 soldados dizimados pelos próprios companheiros. A decimação não havia sido usada por muitos anos até que Crasso a reviveu, possivelmente porque isso desviaria a atenção de Espartaco. Apesar da derrota anterior e do castigo recebido, o restante das forças de Crasso conseguiu se reagrupar e reprimir decisivamente a revolta. Na verdade, o historiador grego Apiano comentou que o uso da decimação por Crasso serviu de incentivo para as tropas, pois lhes ensinou que tinham mais a temer de seu comandante do que do inimigo. O escritor grego Plutarco afirmou que o uso da decimação por Crasso resultou em muitas coisas horríveis e terríveis de se ver. E que, ao executar tal sentença, ele estava revivendo um antigo método de punir os soldados. No entanto, existem poucos exemplos de decimação em fontes antigas. Poderia ter funcionado a curto prazo, mas acabou causando uma destruição desnecessária de mão de obra e poderia prejudicar o moral das legiões. A decimação começou a carregar um certo misticismo com o passar do tempo, e muitos autores antigos gostavam de invocá-la em seus comentários sobre a história romana. Júlio César ameaçou sua 9ª Legião Hispânia com decimação em 49 a.C., após amotinarem-se por pagamento e condições. No entanto, a maioria dos historiadores concorda que a decimação nunca chegou a acontecer de fato. Isso não impediu que o mito da decimação da 9ª Legião continuasse sendo perpetuado desde então. De qualquer forma, César era muito mais adepto da misericórdia e clemência com seus compatriotas romanos e era um comandante indulgente que raramente perdia a oportunidade de compartilhar os despojos de guerra com suas tropas leais. O último registro de decimação por um líder romano foi em 363 d.C., quando o imperador Juliano lutava na Pérsia. 3 unidades de batedores de cavalaria foram emboscadas, alguns soldados fugiram. Um oficial comandante foi morto e um estandarte romano foi capturado. Juliano mandou executar 10 dos homens que haviam fugido de acordo com as antigas leis.
Esse exemplo de um caso muito reduzido de decimação talvez seja uma evidência de seu uso pouco frequente durante o Império Romano. Também é possível que os romanos da época do imperador Juliano já não compreendessem totalmente a prática da decimação, ou mais provavelmente, que enquanto o imperador queria dar o exemplo com um pequeno grupo de soldados, ele também levava em consideração a campanha em andamento na Pérsia. Os romanos mantiveram viva a ideia da decimação, assim como fizeram com tantos outros aspectos arcanos e meio esquecidos da religião, porque eram muito relutantes em abandonar a tradição. As leis mais antigas de Roma, a veneração aos deuses e suas tradições tão prezadas eram o que os romanos na vida pública mais valorizavam. A vida sob o Khmer Vermelho, Pol Pot, a fome e o S-21, 1975 a 1979. Quando o exército vietnamita tomou Phnom Penh do Khmer Vermelho em 1979, encontrou a cidade em estado terrível e, entre os horrores, uma antiga escola transformada na prisão de segurança 21, ou S-21. Prédios escuros eram cercados por arame farpado elétrico e barras de ferro nas janelas. Havia prisioneiros acadêmicos, médicos, monges, estudantes, professores, operários e engenheiros. Todos foram acusados de inimigos do regime, torturados e forçados a denunciar amigos e familiares como cúmplices. Famílias inteiras eram frequentemente levadas juntas para interrogatório e execução. No fim, a paranoia levou o regime a se voltar contra si, enchendo as celas com ativistas do partido, suas famílias e até políticos de alto escalão. Ao menos 18.145 pessoas foram presas lá. Quase todas, exceto poucas, foram executadas. Esse 21 foi apenas um dos mais de 150 centros de tortura e execução estabelecidos pelo Khmer Vermelho. Hoje ele é um memorial às vidas perdidas e à brutalidade sofrida pelo povo do Camboja. Khmer Vermelho foi o nome dos membros do Partido Comunista de Kampucheia, que governou o Camboja de 1975 a 1979. Eles eram liderados pelo infame Pol Pot, que tentou purificar a sociedade cambojana em linhas raciais, sociais e políticas. Isso levou a um dos piores casos de genocídio da história. Influenciado pelo grande salto adiante do presidente Mao na China, Pol Pot imaginou seu próprio super grande salto adiante no Camboja. Depois de assumir o poder na Guerra Civil de 1975, o PCK buscou construir rapidamente o país conforme sua visão. Pol Pot comparou a Revolução Cambojana às da China, Coreia e Vietnã, afirmando que nenhuma seria tão rápida quanto a dele. O PCK era obcecado por velocidade e muitos membros, paranoicos com a possibilidade de serem substituídos, achavam que quanto mais rápido realizassem seus planos, mais seguros estariam. O super grande salto deveria ser alcançado independentemente de qualquer ajuda estrangeira, por meio da autossuficiência independente. Os teóricos do Khmer Vermelho acreditavam que um período inicial de isolamento econômico autoimposto estimularia o renascimento dos ofícios e da capacidade industrial do país. Para seguir essa política de autossuficiência extrema, o PCK anunciou um plano de 4 anos para triplicar a produção de arroz do país. No entanto, o Camboja havia sofrido severamente durante a Guerra Civil. Quase 75% dos animais de tração foram mortos, e, em 1975, a produção de arroz caiu 84%. Um aumento tão rápido na produção era impossível, mas Pol Pot via isso como questão de vontade revolucionária e instituiu ofensivas agrícolas e trabalho forçado nacional. Ele acreditava que alcançar seus objetivos econômicos seria tão simples quanto vencer a guerra civil. O exército e a luta agrícola do PCK eram o povo, e o trabalho manual era essencial para vencer. O propósito de cada cambojano era trabalhar e avançar a revolução. As aldeias viraram cooperativas e milhares de moradores urbanos foram forçados a trabalhar nas fazendas. Com essa política, trabalhadores de todas as idades foram obrigados a jornadas de 10 a 14 horas diárias em condições insustentáveis. Frequentemente, sobreviventes relataram trabalhar até tarde da noite, especialmente durante a época da colheita, cercados por slogans encorajadores, incentivando-os a prometer sacrificar sua vida para cumprir o trabalho de hangar, ou a permanecer no local de trabalho até a morte. Era preciso muita comida para alimentar esses agricultores. O arroz era essencial para os planos econômicos de Pol Pot, por isso grandes quantidades foram extraídas da população para o partido e exportação. O PCK não forneceu nada em troca.
Ferret, uma sobrevivente do período, lembrou que foi designada para uma unidade de trabalho infantil quando tinha 11 anos de idade. Ferret foi designada para carregar terra, cavar valas e ajudar na construção de uma barragem. Ela e sua unidade viviam no local de trabalho, dormindo sob um abrigo improvisado feito de folhas de palmeira. A barragem era considerada um projeto de grande importância para a Revolução, e sua unidade recebia uma ração de comida relativamente extravagante, 2 porções diárias de arroz e sal, e às vezes sopa de peixe. Mesmo assim, Ferret sentia fome e cansaço constantes, pois as rações abundantes não sustentavam um trabalho tão árduo. Após 3 meses de trabalho, os oficiais locais organizaram uma celebração para marcar a conclusão da obra por sua unidade. O evento teve peça teatral, músicas revolucionárias e casamento coletivo. A jovem Ferret diz que foi elogiada pessoalmente por seu trabalho árduo e se sentiu muito orgulhosa de si mesma. Ferret só descobriu depois o que ocorreu com suas 2 irmãs mais novas nesse período. A avó cuidava delas por ser idosa demais para trabalhar. Ela estava passando fome e ficou fraca demais para cuidar das meninas. Sem alguém para cuidar delas, as meninas ficaram com tanta fome que adoeceram e morreram de inanição. Enquanto isso, o socialismo absoluto tornava todos os recursos naturais propriedade do Estado, proibindo qualquer individualismo ou privatização, como hortas, posse de alimentos e até cozinhar em casa, atos punidos com prisão e execução. As pessoas nem sequer podiam procurar comida no campo. Após a morte das irmãs mais novas de Ferret, sua avó sobreviveu com pouco remédio escondido. No entanto, o Khmer Vermelho revistava a aldeia a cada 3 dias, procurando o que chamavam de contrabando, incluindo utensílios de cozinha e arroz. Um pequeno estoque de remédios foi encontrado e confiscado, junto com a única panela da família, pelos quadros locais do Khmer Vermelho. A avó de Ferret recusou-se a sofrer essa última humilhação e em uma semana sucumbiu a uma combinação de doença e fome, vindo a falecer. Mesmo com a rápida transformação em fome generalizada, Pol Pot seguia tratando a agricultura como operação militar e via inimigos por toda parte. Para ele, toda falha na produção era culpa de sabotadores e inimigos ideológicos. Qualquer pessoa que criticasse as políticas do PCK era rotulada como inimiga do Estado e era presa, torturada e executada. Enquanto os agricultores passavam fome, o PCK seguia prendendo milhares que considerava inimigos ou ameaças ao Estado. Muitos médicos experientes foram executados ou esconderam sua profissão, pois o Khmer Vermelho via qualquer sinal de origem privilegiada ou urbana, como educação ou formação profissional, com extrema suspeita, aumentando o risco de execução. De fato, isso levou à falta de remédios e cuidados de saúde em um momento em que muitos dos trabalhadores do país estavam doentes e passando fome. O Khmer Vermelho zombava das vítimas em vez de buscar solução. O PCK acusava os trabalhadores exaustos e famintos de fingirem doença para evitar o trabalho, alegando que quem passava fome tinha uma doença imaginária. O slogan do PCK dizia: "Devemos eliminar todos aqueles que imaginam estar doentes e expulsá-los da nossa sociedade." Não havia alívio para a população exausta, faminta e doente, e muitas vítimas simplesmente desistiam, desabavam e morriam. Utilizando sua polícia secreta, o Khmer Vermelho reuniu, torturou e executou qualquer pessoa que fosse vista como inimiga. Isso incluía estrangeiros, minorias étnicas, pessoas ligadas ao antigo governo cambojano, profissionais, intelectuais, quem tivesse educação ou soubesse língua estrangeira e membros do partido em desgraça com o regime. Homens, mulheres e crianças, incluindo recém-nascidos, eram levados a prisões como a S-21 e forçados a confessar crimes fictícios e a delatar outros supostos inimigos do Estado. Durante 12 dias e noites, o engenheiro Chumei foi torturado na S-21. Seus algozes o chicotearam com bambu e quebraram seus dedos quando tentou se proteger. Eles prenderam suas pernas e arrancaram suas unhas dos pés com um alicate. Chumei também foi submetido a choques elétricos, o que era o que ele mais temia. Eletrodos foram inseridos em seus ouvidos, e os choques causaram surdez. Ele disse que sentiu como se seus olhos estivessem pegando fogo e que estava pronto para contar tudo o que eles quisessem ouvir. Os interrogadores o forçaram a assinar uma falsa confissão de que trabalhava para a CIA e recrutava outros. Vários conhecidos inocentes que ele citou também foram presos, torturados e mortos. Chumei nunca ouvira falar da CIA nem soube por que foi preso. Ele foi um dos poucos que realmente sobreviveram à sua estadia no S-21.
A maioria dos estrangeiros saiu do país antes do fim da Guerra Civil, mas vários foram presos no S-21, como o professor britânico John Dawson Dewust, de 26 anos. John viajava pela rota hippie para ver um amigo na Malásia quando conheceu os donos de um iate, o canadense Stuart Glass e o neozelandês Kerry Hamill. Eles navegaram para o norte pela costa tailandesa rumo a Bangkok, mas acabaram em águas cambojanas, onde seu barco foi apreendido por uma lancha patrulha revolucionária. Stuart foi morto a tiros imediatamente, enquanto John e Kerry foram levados para a infame prisão Tuol Slung, em Phnom Penh. Os homens foram claramente torturados, e registros indicam que John escreveu uma confissão misturando fatos reais de sua vida com relatos falsos sobre ser agente da CIA. Após confessarem, a maioria dos prisioneiros era levada para um dos vários locais conhecidos como os campos de extermínio. Durante os 4 anos do regime do PCK, mais de 1 milhão de pessoas foram executadas e enterradas em valas comuns nesses locais. Soldados do Khmer Vermelho, jovens de famílias camponesas, executavam vítimas de forma brutal, como envenenamento ou espancamento até a morte. Às vezes, eles obrigavam as vítimas a cavar as próprias covas como insulto final. Até hoje, seus restos mortais ainda estão sendo encontrados nos campos de extermínio. A fome e as execuções sob o regime do Khmer Vermelho foram responsáveis por cerca de 1,5 a 2 milhões de mortes, quase um quarto da população do Camboja naquela época. Após os vietnamitas tomarem Phnom Penh em 1979, Pol Pot e o Khmer Vermelho fugiram para a Tailândia para travar uma guerra de guerrilha. O apoio ao PCK caiu e o Khmer Vermelho perdeu força e se desfez. Pol Pot morreu de ataque cardíaco em 1998. Na última entrevista antes de sua morte, ele disse que sua consciência estava limpa e que tudo o que fez, fez pelo seu país.